O sistema dissipativo e a pandemia de Covid-19. Um alerta de nossa vulnerabilidade civilizacional. A pandemia de Covid-19, iniciada em 2019, marcou um ponto de inflexão na história recente da humanidade. O vírus rapidamente se espalhou pelo mundo, desafiando sistemas de saúde, economias e o tecido social em uma escala sem precedentes. Embora a resposta científica e tecnológica tenha sido notável, com o desenvolvimento e a implementação de vacinas em tempo recorde, a pandemia foi mais do que um desafio sanitário. Ela revelou as fragilidades estruturais de nossa civilização como um sistema dissipativo antropogênico, mostrando que vivemos dentro de um paradigma que não só consome recursos e energia de maneira insustentável, mas também nos torna vulneráveis a crises globais catastróficas. Covid-19, um sintoma de um sistema antropogênico desequilibrado. A origem da Covid-19 está intimamente ligada à degradação ambiental e à expansão humana sobre ecossistemas naturais. A destruição de habitats, a urbanização descontrolada e o comércio de vida selvagem criaram as condições perfeitas para a transferência de patógenos de animais para humanos. O surgimento de zoonoses como a Covid-19 não é um fenômeno isolado, é parte de um padrão crescente. Segundo especialistas, a aceleração de pandemias está diretamente ligada à maneira como a humanidade interage com o planeta. A pandemia destacou a interdependência global, expondo como as cadeias de produção, transporte e comunicação intensificam a propagação de problemas localizados. Ao mesmo tempo, mostrou a fragilidade de sistemas econômicos que dependem de crescimento contínuo e a incapacidade de sociedades complexas de responder rapidamente a crises que transcendem fronteiras. A vacina como gambiarra tecnológica. A criação de vacinas eficazes em um curto período de tempo foi um triunfo da ciência moderna, mas também expôs o caráter reativo de nossa abordagem tecnológica. As vacinas, embora essenciais para conter a pandemia, podem ser vistas como gambiarras tecnológicas que corrigem sintomas, mas não abordam as causas estruturais do problema. Ao focar em respostas emergenciais, negligenciamos a necessidade de mudanças preventivas e sistêmicas. Esse padrão reflete a essência de um sistema dissipativo: priorizar soluções imediatas que permitem a continuidade do sistema, mesmo que isso amplifique seus desequilíbrios a longo prazo. As vacinas possibilitaram o retorno à normalidade, mas essa normalidade é justamente o estado de coisas que criou as condições para a pandemia em primeiro lugar. Covid-19 como alerta. A dissipação não para. A pandemia foi um alerta de que vivemos em um sistema que maximiza a dissipação de energia, recursos e, agora, vidas humanas. A lógica do crescimento infinito, combinada com a expansão globalizada, cria pressões insustentáveis sobre o planeta e sobre nós mesmos. Se a Covid-19 foi um evento disruptivo, outros ainda mais graves podem estar no horizonte, à medida que os limites ecológicos e energéticos são atingidos. Mesmo durante a pandemia, a humanidade manteve níveis elevados de consumo de energia e recursos, muitas vezes exacerbados por soluções emergenciais. Isso é típico de sistemas dissipativos que tentam se reorganizar para manter sua estrutura, mesmo à custa de maior degradação ambiental. A degradação ambiental continua a criar condições para novas zoonoses, enquanto as mudanças climáticas e a acidificação dos oceanos, bem como a superexploração de recursos naturais, aumentam a probabilidade de desastres naturais e crises de segurança alimentar. A Covid-19 pode ser apenas a primeira de muitas crises globais interconectadas. O sistema dissipativo vai nos dissipar? A metáfora de que o sistema dissipativo vai nos dissipar não é apenas poética, é uma descrição precisa do caminho em que estamos. Como qualquer sistema dissipativo, a civilização humana depende de fluxos constantes de energia e matéria para manter sua organização. Quando esses fluxos forem insuficientes, seja por escassez de recursos, colapso ecológico ou crises sociais, a própria estrutura civilizacional poderá entrar em colapso. Ou seja, há limites para a resiliência. A capacidade de adaptação de sistemas complexos como o nosso é limitada.
As redes interdependentes que sustentam a civilização global são altamente vulneráveis a choques em cascata, como demonstrado pela interrupção de cadeias de suprimento durante a pandemia. O colapso como dissipação final. Em termos termodinâmicos, o colapso de uma civilização pode ser visto como a dissipação final de um sistema que atingiu o limite de sua capacidade de extrair e transformar energia. Quando a energia e os recursos necessários para sustentar a complexidade não estiverem mais disponíveis, o sistema se degradará, repensando a organização da sociedade. Se a Covid-19 foi um alerta, a grande questão é: estamos dispostos a aprender com ele? É tarde demais para aprender? Continuar no mesmo caminho de crescimento exponencial e degradação ambiental é garantir que crises futuras sejam ainda mais graves e difíceis de mitigar. Uma reorganização profunda da sociedade seria necessária para reduzir nossa dependência de energia e recursos finitos, priorizando equilíbrio ecológico e resiliência em vez de crescimento econômico e demográfico a qualquer custo. Há quem aposte na redução da globalização e no fortalecimento da autossuficiência local para criar sistemas menos vulneráveis a crises globais. No entanto, em que medida seria feita? A consequência da desglobalização poderia ser mais um problema. Economias altamente integradas sofreriam com uma transição brusca. Regiões dependentes de exportações ou importações enfrentariam choques econômicos significativos. O custo de produtos pode aumentar, especialmente aqueles que hoje dependem de mão de obra barata em países em desenvolvimento. Países que já sofrem com as questões climáticas poderiam ter menos apoio para se adaptar aos problemas decorrentes do sistema dissipativo humano. Questões como mudanças climáticas, pandemias e a gestão de recursos compartilhados, como oceanos e florestas tropicais, exigem cooperação internacional. Menos globalização poderia enfraquecer esses esforços. Ou seja, we are fucked. Conclusão. A pandemia de Covid-19 foi mais do que um evento isolado. Foi um sintoma de um sistema dissipativo que opera em ritmo insustentável. Embora as vacinas tenham sido uma solução eficaz, elas também simbolizam nossa abordagem reativa e curta de vista, que prioriza o retorno à normalidade em vez de enfrentar as causas subjacentes das crises. Se não repensarmos a maneira como organizamos a sociedade moderna, o sistema dissipativo antropogênico continuará a nos levar ao colapso, não apenas como indivíduos, mas como civilização. Porém, creio já ser tarde demais.